Gente, só para constar, isso não é uma aula do curso, tá? A aula do curso eu gravo de cima do aspirador com uma visão privilegiada. Isso aqui eu gravo de perfil só para vocês terem uma ideia do que eu ensino. Vou começar sempre levantando a cutícula com a broca chama e aproveitar, ao mesmo momento que eu levanto a cutícula, eu já passo a broca chama diamantada em cima da lâmina ali na região do crescimento da cutícula, né? Para já ir preparando aquela região. Então, eu faço duas etapas em um. Ao mesmo tempo que eu levanto a cutícula, eu passo a broca também no início da lâmina ali para dar uma preparada naquela região. Velocidade do motor no máximo. Tá? Eu uso o motor Marathon, né? E a rotação tá para a direita. Então, eu vou fazer os 5 dedos pro lado direito primeiro, para você não precisar ficar mudando a rotação em todos os dedos, que isso perde muito tempo. Então, eu coloco a rotação na direita, faço os 5 dedos pro lado direito, vocês vão ver que eu vou terminar ali mais os dois que faltam, o indicador e o polegar, né? Aí, depois, sim, eu mudo a rotação para a esquerda e faço o lado esquerdo de todos os 5 dedos também, tá? Lembrando que ao mesmo tempo que eu levanto a cutícula, eu já faço a preparação daquela região, tá? Essa lâmina não tinha nenhum produtinho, né? Tava uma lâmina limpa. Fazia tempo que ela tinha parado com a esmaltação em gel, então não tinha nem base, tá? Tava limpinha, limpinha mesmo. Aí tá também um fator, né, que dizem que unha de gel estraga a unha natural. Essa cliente tinha dado uma pausa, a unha dela normal, intacta, e continuou longa. Quando a gente tirou, tava bem bonita também. Continuou longa e agora ela tá retornando com a unha intacta também, tá? Acho que a gente deu uma pausa, o quê? De uns 2 meses, mais ou menos. Novembro, dezembro, uns 2 meses. Olha só, mudei a rotação do motor pro lado esquerdo e agora eu vou fazer o polegar e eu vou fazer os outros 4 também só pro lado esquerdo, tá? E assim eu vou fazendo, ó. Podem perceber que agora eu já não tô mais levantando e sim pressionando na lâmina para fazer a preparação daquela região para facilitar quando eu vir com a broca diamantada cilíndrica, né? Para fazer a preparação. Então eu já vou aproveitando esse momento, assim como eu levanto a cutícula, eu já preparo. Isso ajuda muito na redução, tá? Você faz 2 etapas em um praticamente. Como vocês sabem, né? Como vocês devem ter visto na aula de preparação, eu não uso preparadores, então a minha cliente já lavou a mão lá no banheiro, logo que ela chegou no estúdio, lavou com água e sabão, né? Agora, aqui na mesa, eu não passo prep e não passo primer, eu utilizo direto o gel base, porque a unha dela já tá higienizada, e como eu faço uma preparação mecânica eficiente, igual eu ensino lá na aula bônus, né, na aula de preparação, como a gente tem uma preparação eficiente, não tem por que usar preparadores. A gente usa preparador quando tem descolamento, se não tem descolamento, não tem por que usar, já que os preparadores promovem aderência, né? Como eu não tenho retorno com descolamento e infiltração, tanto no alongamento quanto na esmaltação, não vejo por que usar. Olha só, coloquei a broca na acetona ali de molho, tá? Porque eu ainda vou usar ela na outra mão. E assim ela fica limpinha e eficiente para quando eu for usar ela de novo. Olha só, agora eu já peguei minha tesoura, como eu já levantei a cutícula, agora eu vou vir fazendo o corte dessa mão. Vocês perceberam que até então eu só trabalhei nessa mão, né? Eu vou fazer tudo que eu puder fazer nessa mão, até a etapa de ter que ir para a cabine. Ou seja, eu vou fazer tudo o que eu tiver que fazer. Cutícula, levantamento, preparação, formato, aplicar o gel base. Quando eu aplico o gel base, aí eu não posso fazer mais nada, tem que esperar o gel base secar. Então, enquanto o gel base seca, daí sim eu vou para a outra mão, adiantando a outra mão. Eu vou revezando, mas não é um revezamento aleatório, sem lógica. Não, eu só revezo quando eu não posso fazer mais nada nessa mão, que eu preciso esperar ela secar mesmo, não tenho o que eu fazer. Aí sim eu vou para outra mão adiantando, tá, gente? Isso é um revezamento lógico, com estratégia, tá? Eu vejo gente revezar só por revezar, mas enquanto você faz uma mão, outra mão tá parada. Isso não é revezamento. Revezamento lógico, estratégico, é quando uma mão você tá fazendo uma coisa e a outra tá trabalhando lá em outra coisa, como, por exemplo, secando na cabine, tá? Isso sim é redução de tempo em mesa. Ó, essa cutícula dela tava bem cheinha, né? Porque fazia uns 2 meses que a gente não tirava, então tava bem grossinha, bem boa de fazer. Sai inteirinha, não é uma cutícula tão sensível, né? É uma cutícula mais pra normal. Então a gente consegue tirar bastante. Olha só, e como a gente levantou com a broca, né? O levantamento fica bem profundo. Vocês vão ver depois no resultado final como fica bonito. Então, eu vou tirar toda a cutícula aqui, né, dos 5 dedos. Aí sim eu prossigo pro próximo passo. Ó, agora se vocês perceberem, dá pra ver bem que eu já fiz a preparação ali da região da lúnula, né? Próxima à cutícula. Aquela região ali, a lâmina já tá preparada, dá pra ver que ela tá fosca, porque eu já passei a broca diamantada enquanto eu tava fazendo o levantamento da cutícula. É isso que eu falo, que você já vai adiantando, né, a preparação. Então, depois eu venho contra a broquinha diamantada cilíndrica e faço o restante da lâmina, mas daí já é muito mais fácil, né? Porque aquela região ali já tá preparado. Vocês entendem que eu poupei tempo, metade do tempo da preparação eu já ganhei aí, porque eu fiz junto com a cutícula. Então, tô terminando aqui de cortar, ó, tinha bastante de couro nesse dedo, ela tem bastante aqueles corinhos durinhos, né, nas laterais. Quem ainda não conhece essas técnicas de cuticulagem, né, que agiliza o tempo em mesa, eu tenho um curso completo de cuticulagem combinada também, tá?
Vou deixar o linkzinho em algum lugar aqui no curso. Ou também, se vocês quiserem, tem lá no link da minha bio do Instagram. Ou pode me pedir no direct do Instagram também, que eu mando pra vocês o linkzinho, tá? É um curso completo, onde eu ensino cuticulagem com cera, com talco, com brocas e tesoura. Ensino em cutículas finas, sensíveis, normais, grossas e roídas, tá? É um curso bem completo mesmo. Vocês vão aprender a dominar todos os tipos de cutícula. Ó, tô terminando de fazer aqui o dedão, tá? Eu vou trabalhar aqui nessa lâmina uma esmaltação em gel branquinha e mais um pó cromado dourado que fica lindo. Na verdade, é um branco acetinado, o pó cromado que eu vou usar. É maravilhoso, vocês vão ver que lindo que vai ficar. E para quem também, né, quer aprender mais sobre agilização e acabamento e durabilidade em esmaltação em gel, eu tenho o curso completo de esmaltação em gel também, tá, gente? Ó, vou iniciar o formato aqui, tá? Vou deixar um formato almond que tava meio sem formato, a unha dela. Voltando a falar sobre o curso de esmaltação, eu tenho o curso completo, né, de esmaltação em gel de alto padrão, onde eu ensino a fazer uma esmaltação em gel fininha, né, com acabamento impecável, que parece esmaltação natural, de tão fininha que fica. Eu ensino acabamento, a durabilidade também, né, o que fazer para uma esmaltação durar ali 30 dias sem descolamento, sem infiltração, como aplicar o pó cromado, né, sem ter descolamento também, que o pó cromado é famoso por descascar, mas eu, na técnica que eu faço, vocês vão ver que é um pouquinho diferente, né, ela não descasca, tá? Mas se vocês quiserem aprender essas técnicas, eu tenho o curso voltado para técnica, podem me pedir também lá no Instagram que eu mando para vocês, ou tá lá no link da minha bio, tá? É esmaltação em gel de alto padrão, o nome do curso. Até porque, né, esse curso aqui não é voltado para técnica, né, então não é para focar ali na técnica, como fazer um formato, como fazer uma esmaltação, o que passar agora, o que não passar. Até vocês nem precisam seguir o que eu faço, eu quero que vocês entendam aqui a lógica estratégica da ordem com que eu faço, tá? É isso que eu quero que vocês entendam para vocês atingirem a tão esperada, né, redução de tempo em mesa, tá? É a ordem, não é o produto que você usa, a técnica que você executa. É a ordem, tá? É a administração de tempo, que nem eu faço aqui. Que enquanto uma mão tá agindo, a outra eu tô fazendo, vou revezando, tudo pro lado direito primeiro, tudo pro lado esquerdo, tudo isso ajuda a reduzir tempo, tá? Broca boa, velocidade do motor, motor bom... Tudo isso ajuda, tá? Então é isso que eu quero que vocês entendam na questão de redução de tempo. Até porque esse curso presume-se que vocês já sabem fazer uma esmaltação em gel. Não é um curso para iniciante e para quem está aprendendo a fazer. É um curso para quem já dominou técnicas de alongamento, esmaltação e tá vindo aqui para avançar, tá? Para avançar, não é para aprender. O básico eu indico vocês a conhecerem o curso de cuticulagem, curso de esmaltação ou o meu curso Pilares do Molde, que é onde eu ensino a aplicar estruturas, né, decorações e tudo mais. Então esses cursos são completos para quem tá iniciando, para quem tá aprendendo. Terminei ali o formato que eu tava fazendo, almond, agora sim eu vou vir terminando a preparação. Olha só, agora eu não preciso focar na área da cutícula, porque eu já tinha feito, então agora eu vou focar do meio para a ponta mesmo. Tira bem o brilho dessa lâmina, igual eu ensino lá na aula de preparação, né? Deixa bem porosinha, que é isso que garante uma aderência, uma durabilidade sem precisar de preparadores, tá? É isso, é 100% isso, é esse momento só que faz isso, tá? Então, vou preparar os 5 dedos também, como vocês podem reparar, ainda não mudei de mão. Eu vou fazer essa mão até o gel base, aí quando o gel base vai secar, que eu não tenho mais o que fazer nessa mão, aí sim eu vou para outra mão, tá? Eu também não tenho ordem de dedos para começar, quando é para fazer levantamento de cutícula, quando é para fazer preparação, quando é para fazer lixamento, tá? Isso aí, ó, vocês viram que eu fiz primeiro o polegar, daí fui pro minguinho, não tem uma lógica, tá? Isso aí não vai mudar nada, se você começar por um ou por outro, não muda, tá? O que muda é a ordem das mãos, intercalar as mãos ou não, qual o momento intercalar, mas qual dedo começar não vai mudar, tá? Não vai interferir nada. Ó, preparei os 5 dedos já, vou tirar muito bem o pozinho, não precisa passar prep, como vocês devem ter visto na aula de preparação. É só tirar o pozinho com o espanador mesmo, senão vocês vão ter que esperar muito tempo o prep secar. Deu uma batidinha porque eu bati no meu tripé aqui, tá? Peguei o gel base, então nessa aula eu vou usar o da Brilha, tá? Mas eu não tenho apego, então eu uso qualquer marca. Tendo uma preparação bem feita ali mecanicamente, né? Qualquer gel base serve, então peguei aqui o da Brilha. Pra vocês verem como dá durabilidade, dá aderência igual, tá? Não tem questão. Qualquer gel base que você pegar vai dar certo quando você trabalha com a preparação mecânica correta. Ó, vou aplicar aqui o gel base em todos os dedos. Tô desligando meu aspirador, tá? Que tava ligado até agora. Porque eu tava lixando, né? Agora eu vou vir aplicando o gel base em todos os dedos. Ó, vocês viram que sem querer eu pulei o dedo do meio. E não quer dizer, tá? Isso aqui também não tem lógica, não tem ordem. Independente da ordem que vocês passarem. O que importa é passar o gel base ali em todos os dedinhos, tá? Independente do dedo que você começa. Ó, passar ali no minguinho, já vou passar no polegar também, e daí já vamos levar a secar 60 segundinhos na cabine. Aí sim, enquanto seca esse, aí sim eu vou vir passando na outra mão. Gente, uma coisa muito importante, vocês podem ver que eu tô fazendo uma camada fina, tá? Quem é minha aluna de esmaltação já sabe, né?
Não precisa ter camada de gel base grossa. Camada de gel base grossa é para camuflar a preparação mal feita, que daí como a preparação ficou mal feita, aí a pessoa precisa fazer uma camada de gel base grossa, senão descola, né? Então descola não é porque a camada de gel base tá fina. Troquei de broca, ó, já vou fazer a preparação dessa mão agora enquanto a outra seca, tá? A esmaltação descola não é porque a gel base ficou fino, tá? É porque a preparação não foi bem feita, a mecânica não foi bem feita. Tanto é que se vocês olharem todas as minhas esmaltações, são bem fininhas, as clientes ficam encantadas, porque fica fininho, parece esmaltação tradicional de tão fininho. Por quê? Porque eu aplico camada de gel base fina e não descasca. Por quê? Porque eu faço uma preparação mecânica bem feita, tá? Então quem é minha aluna lá de esmaltação já deve estar lembrando disso, né? Outra coisa, gente. Tem gente que diz que precisa ter blindagem para esmaltação aderir. Não precisa. Aquilo que eu fiz ali antes não é blindagem, é uma camada finíssima de gel base. É só para adesivar, mais nada, tá? Então, não precisa. A blindagem aqui no estúdio eu vendo separadamente. Aí sim é uma camada grossa com estrutura para aquelas unhas mais quebradiças, tá? Ou aquelas unhas que são muito molinhas. Mas olha só, eu vendo a esmaltação em gel com cuticulagem sem blindagem por 120 e vendo a esmaltação em gel com blindagem e cuticulagem por 190. Tá? Vocês que estão fazendo blindagem em toda a esmaltação estão dando blindagem de graça porque não tem necessidade. Ainda estão perdendo de entregar um acabamento fino, tá? Ó, fiz o levantamento da cutícula, tá? Em todos os dedos pro lado direito primeiro. Então, fiz a rotação pro lado direito nos 5 dedinhos. E já fui preparando a área da cutícula também, o crescimento ali. Agora, eu mudei a rotação do motor para a esquerda e vou fazer o levantamento todo para a esquerda e preparação da lâmina também naquela região para a esquerda, tá? Lembrando que a velocidade do motor sempre no máximo, tá? Isso não muda. Todos os procedimentos, todas as etapas eu sempre faço no máximo para poupar tempo também, tá bom? O motor que eu tô utilizando, então, é o Marathon, como eu já falei pra vocês antes. Olha só, eu já preparei a outra mão inteira com gel base, já tá secando. Essa aqui eu tô quase terminando a preparação também. E só foram 12 minutos até agora, tá? Então, vou terminar aqui o levantamento, né, dos dois lados da cutícula. Lembrando, gente, que para trabalhar com esmaltação em gel e não ter descolamento na região da cutícula, é muito importante que vocês utilizem cuticulagem a seco, tá? Com brocas e tesoura ou cera. Agora, não pode molhar com água nem com emoliente de cutícula se você for trabalhar com esmaltação em gel, porque a lâmina, né, absorve hidratante, água, enfim, e isso tudo interfere na aderência do gel, tá? Então, o ideal é trabalhar cuticulagem a seco. Procedimentos gringos, como esmaltação em gel, devem ser utilizados com procedimentos gringos, como cuticulagem com brocas de tesoura ou russa, né? Agora, manicure tradicional, que é brasileiro, aí deve ser usado com manicure tradicional, que é cuticulagem com alicate, tá? Não vamos misturar as coisas que vai dar problema. Ó, terminei o levantamento da cutícula. Vou dar uma limpadinha aqui com o espanador só para tirar o pozinho, né? Para eu visualizar melhor. Mais uma vez, não precisa aplicar PrEP. Não que não possa, vocês podem estar aplicando PrEP, mas isso interfere na redução de tempo também. E não tem necessidade. PrEP é para higienizar. Ó, tô fazendo a cuticulagem aqui com a tesoura, tá? PrEP a gente usa pra quê? Pra sanitizar. Ele é um sanitizante, tá? É isso que fala, né? Agora me deu um branco no nome, mas é isso aí. Ele serve pra higienizar. Só que água e sabão higieniza melhor. E a gente já higienizou lá antes. Quando ela chegou no estúdio, ela lavou a mão com água e sabão. E ela não tocou em nada que pudesse contaminar pra eu ter que ficar usando de novo o PrEP a todo momento, tá? O pó você pode tirar só com a escovinha ali, bem tranquilamente, tá bom? Então, vou terminar o corte aqui, né, dessa mão toda, aí já vamos prosseguir para o próximo passo. Gente, é muito importante que vocês peguem todo o raciocínio do passo a passo, tá? E adaptem para as técnicas de vocês. Mas peguem o raciocínio, porque é isso que vai fazer com que vocês reduzam o tempo. A lógica, tá? Por trás, a estratégia que a gente usa por trás nas trocas das mãos e tudo mais. E também, caso vocês não entendam a primeira vez, é super tranquilo, é super normal isso, tá? Vocês precisam assistir no mínimo 3 vezes cada aula para entender a lógica, para associar o que eu tô fazendo, tá? É normal que vocês não entendam na primeira vez. Então, não adianta assistir a aula uma vez e já vir comentando dizendo que não entendeu nada, tá? Até porque aqui na plataforma a gente consegue ver quantas vezes vocês assistiram cada aula. E tem gente que nem assiste a aula inteira, assiste pela metade e já sai reclamando, tá? Então assistam pelo menos umas 3 vezes, porque é algo novo para vocês. Isso aqui não é algo normal que vocês já fazem. Então é normal que a cabeça não assimile de primeira. Para assimilar, você precisa assistir umas 3 vezes, tá? É igual quando você assiste um filme 3 vezes e na primeira vez você não pega tanto detalhe, na terceira vez você pega um monte de detalhe que você não pegou. É a mesma coisa, tá? Vocês precisam assistir pelo menos umas 3 vezes. Anotem, façam um passo a passo. Ó, vou fazer a preparação mecânica, então, né? Com a broquinha cilíndrica dessas lâminas.
Montem um passo a passo, peguem um caderninho, assistam a aula uma vez, montando passo a passo. O que que eu fiz agora, o que que eu fiz depois, troquei a mão, não troquei, troquei o dedo, não troquei, sabe? Montem um passo a passo, troquei a rotação, não troquei. Façam um passo a passo, um roteiro do que eu fiz na aula e depois, quando vocês forem fazer, reproduzam o que eu fiz, tá? Para vocês verem como vai reduzir. Outra dica que eu dou para vocês, muito importante. Antes de vocês assistirem, né, todas as aulas ou colocarem em prática, façam um procedimento normal, numa cliente normal, como vocês sempre fazem, e cronometrem. Quando a cliente colocar a mão ali na tua mesinha, você coloca, liga o cronômetro, tá? E quando você terminar a mão dela, você desliga o cronômetro, tá? Do jeito que você sempre faz, só para você ver quanto tempo você levou, exato. E depois você assiste a aula e coloca em prática o que eu ensinei aqui, tá? E cronometra de novo para você ver. Eu tenho certeza absoluta que vai reduzir. Até porque comigo foi assim. Eu levava tantos tempos, né, para fazer. Aí depois que eu fiz o meu primeiro curso de redução, que me ajudou bastante a ter bastante técnica, né? Depois que eu fiz o curso, eu comecei a cronometrar. Deu muita diferença, gente. O primeiro, eu reduzi 1 hora da minha aplicação, tá? Do alongamento. Reduzi 1 hora, tá? Eu lembro que eu levava acho que 3 horas e pouquinho. Eu fui parar em 2 horas e meia. Então, é muita coisa, tá? Vou dar o formato aqui agora. Então, tudo isso são dicas que ajudam. Cronometrem para vocês verem a evolução, senão vocês vão achar que não tiveram evolução. É normal, vocês vão assistir a aula, fazer de novo, vão sim ter aprendido algo, mas na cabeça não vai ter mudado nada, sabe? Então, dá a impressão que não evoluiu, mas evoluiu sim. Eu sempre fui de cronometrar meus tempos desde que eu comecei e eu sempre vi a evolução até de um atendimento pro outro, sabe? Às vezes 2 minutos que reduza, mas é uma redução. É uma redução. Então, eu sempre fui do cronometrar, eu sempre vi evolução nisso. Embora a cabeça da gente ache que não, mas quando você coloca no cronômetro, você vê que evoluiu, tá? Ó, vou dar o formato que a cliente quiser, né? Nesse caso aqui, a dela tava meio arredondada, tava quadronda, né? Meio quadrada, meio redonda. Aí, ela queria um formato almond. Então, eu dei aqui o formatinho ali chamando manual. Poderia dar no motor também? Poderia, mas na unha natural eu não gosto de fazer no motor, tá? Porque a unha natural é flexível. Se der um tranco na broca, quebra a unha da cliente. Então, eu faço no motor, né, na caneta lá, só quando é alongamento, tá? Alongamento, blindagem, porque daí tem gel em cima, né, banho de gel. Daí sim, mas na unha natural não, porque eu tenho medo que a unha da pessoa quebre, tá? Às vezes a broca é muito forte e dá um tranco nela, né? Então, eu vou dar o formato. A coloração que ela escolheu para essa unha é um branquinho pelo lado, tá? Não lembro se eu já falei no começo do vídeo, mas vai ficar muito lindo. Ó, vou terminar o formato aqui, aí eu já posso vir com o gel base nessa lâmina para fazer a preparação química, tá? Que a minha preparação química, né, como vocês sabem, é só com gel base. Outra coisa também que vocês vão perceber é que eu tô usando um gelzinho branquinho para fazer, um renda, né? Para fazer essa esmaltação. E ele não tem marca, tá? Porque esse gel branquinho é uma misturinha que eu faço, tá? Eu pego um gel base novo, né? Transparente, e vou colocando gotinha de esmalte branco até ele ficar um tom rendado como eu gosto. Porque eu gosto do renda mais branquinho, tá? Isso é uma dica que eu dou também. Ó, tô passando o gel base, né? Normal. Vou passar nessas 5 unhas. E sobre o renda ali, isso é uma dica que eu dou pra vocês. Porque eu sempre compro rendas de gel e eles mancham, tá? Eu não gosto porque eles mancham ou ficam muito transparentes, sendo que as minhas clientes gostam mais branquinho. E quando eu fabrico o meu, né, que eu pego o gel base e coloco esmalte branco, gotinha, eu faço no tom que eu gosto. E eu gosto mais branquinho, porque daí eu consigo dosar. Se a cliente quiser mais transparente, eu passo uma camada bem fininha. Se a cliente quiser mais branquinho, que nem essa daqui, eu sei que ela gosta mais branquinho, aí eu coloco uma camada mais densa, que vocês vão ver também. Outra questão, né, que vocês vão perceber que eu viro a mão da cliente para baixo, que é pro gel centralizar, nisso eu ganho tempo também. Então, eu não preciso ficar uniformizando a unha dela, o esmalte, né, no pincel, que isso perde muito tempo. Em vez de eu uniformizar um dedo, depois outro dedo, e depois outro dedo, e depois outro dedo, normalmente eu já passo de 2 em 2, já viro para baixo e uniformiza sozinho com a ação da gravidade, enquanto tá uniformizando sozinho, eu já pego outra mão e vou fazendo. Então, tudo isso agiliza, tá? Ó, levei secar na cabine em 60 segundos e já peguei a outra mão. Enquanto aqui ela tá secando o gel base, eu já venho aplicando o branco nesse. Olhem como que eu vou fazer. Isso é só uma dica, tá? A técnica completa eu ensino no curso de esmaltação. Mas olha só, eu vou pincelar o branquinho, né? O branco é chatinho, ele tende a manchar, mas para não manchar eu faço isso. Eu passo o branquinho, fazer de 2 em 2, tá? Mas tem vezes que eu faço de 4 em 4, hoje tá bem calor, eu fiz de 2 em 2 para não escorrer, mas quando tá mais friozinho eu faço de 4 em 4. Então eu passo, né, em toda a lâmina ali, depois eu vou concentrar um pouquinho mais de gel e vou virar a mão dela ao contrário, enquanto a gravidade vai centralizar esse gel e vai fazer ele não manchar, né? Eu já vou fazendo a outra mão. Vocês entendem que eu ganho tempo? Porque se eu ficasse nivelando esse branquinho no pincel,
ele tende a manchar, né? Então eu ia ter que pincelar muito, 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 muito. Vocês sabem como é que é pintar um branquinho, né? Então eu prefiro passar já uma camada mais grossa, virar a mão dela e deixar que uniformize sozinho. Enquanto isso, eu já vou pincelando a outra mão. O tempo que eu gastaria pincelando nessa, né, pra uniformizar, eu já tô pincelando a outra. Vocês entendem? Metade do tempo também que eu levaria pra pintar, eu tô pintando. E isso que é um branquinho. Eu já quis pegar um branquinho que mancha pra trazer nessa aula, porque o nível de dificuldade é muito maior do que você passar uma cor normal, né? Assim como eu vou fazer uma aula com preto, que preto também é chato, né? Vaza na cutícula e tudo mais. Então, eu escolhi as cores mais difíceis para fazer, para trazer em curso aqui para vocês. Aqui eu tô fazendo branquinho e depois vocês vão ver que vai ter uma esmaltação preta também, que é bem chatinho, mas eu quero mostrar como é que tem como deixar impecável também. Então, ó, concentrei mais, agora eu apliquei uma quantidade maior, tá? E eu já vou virar a mão dela para centralizar, e enquanto centraliza, eu já vou pegar a outra mão e vou fazendo a outra, tá? Então, ó, deixei ali paradinho, pedi para ela deixar parado e para não mexer os dedos, porque senão elas ficam erguendo o dedo, daí escorre tudo o gel. Então, ó, já tô passando na outra mão, enquanto aquela ali uniformiza sozinho. Vocês vão ver depois quando eu virar que bonitinho que vai estar. Às vezes acontece da cliente inclinar um pouco o dedo, então quando a gente vira não tá tão bonitinho. É só virar de novo e pedir pra ela, por favor, deixar a mão parada do jeito que a gente deixou. Que daí ele volta a nivelar no meio da unha de novo, porque se deixar inclinada é óbvio que o gel vai escorrer, né? Então tem que deixar virada, mas bem retinha, igual tá ali agora. E eu acho que ainda na hora que eu virar não vai tá tão bom. Mas é importante, se você for fazer dessa forma, acompanhar ali a mão da cliente, ficar olhando de 5 em 5 segundos, porque quando você vê, elas estão com a mão tudo atravessada, tá? Então, trabalhar dessa forma é muito bom, mas tem que ficar de olho, porque elas não cuidam do jeito que ela coloca as mãos. Ó, já virei a outra também, pra outra ir centralizando, não dá pra ver muito bem ali no vídeo porque cortou, mas eu virei a outra mão também. Ó, vou dar só uma tiradinha de bolha, que deu uma bolha nesse ali, e às vezes acontece, né? Dá umas bolhas de ar no esmalte. Ó, dei uma ajeitadinha ali. Esse ele escorreu meio torto, tá? Porque ela deixou a mão um pouquinho inclinada pro lado, ó. Podem ver, ficou mais de um lado do que do outro. Então, eu trouxe de volta com o pincel pro meio da unha. Esse também, ó. Ficou mais de um lado do que do outro. Então, eu trouxe de volta pro meio da unha o gel e vou virar novamente a mão bem retinha, tá? Sempre olhem se tá bem retinha, porque às vezes elas entortam a mão e acontece isso. Então, ó. Ali eu acrescentei um pouco mais, porque não ficou tão branco como ela gosta. Então, acrescentei um pouquinho mais, vou espalhar o gel, pode ser com pincel do próprio vidrinho, pode ser um pincel fino, o que vocês acharem melhor, tá? Ó, viro ali de volta, centralizo bem. Ó, agora essa ali ficou melhor. Já essa aqui, ó, fez uma gota ali, ó, porque ela ergueu bem a ponta do dedo, não era pra erguer. Essa cliente me deu trabalho, gente. Tem cliente que acerta de primeira, se torna muito mais rápido, mas essa ali me deu trabalho, meu Deus do céu. Ó, agora eu inclinei os dedos dela pra baixo, viram? E disse pra ela, por favor, deixa assim. Agora, se ela deixar assim, vai ficar bom, tá? Mas é complicado, olha. Tem cliente que facilita mais. Tem cliente que já pegou o jeito, já sabe como é que é pra deixar, então agiliza mais. Mas, ó, aí eu já perdi uns 5 minutos. Tá bom? Mas é assim mesmo, né? Tem clientes que vai ser mais rápido, tem clientes que não. O que importa é que mesmo assim a gente vai trabalhar com a redução de tempo. Mesmo assim, ainda não vai dar nenhuma hora nessa esmaltação. Na verdade, pelas minhas contas aqui, não vai dar nem 45 minutos. Ó, agora eu virei ali, agora sim ficou certinho. Então, daí a gente já vai poder levar na cabine por 60 segundinhos, tá? As duas mãos já ficaram bom. Daí, quando tiver quase acabando ali o tempo, eu vou tirar uma antes da outra, porque eu vou passar o pozinho em uma já, tá? Eu faço o pozinho cromado dessa forma, porque foi o jeito que eu achei pra não descascar, tá? Porque quando a gente passa no top coat, ele descasca, tá? Eu já tentei de todas as formas no top coat, todas as formas, os macetes, as técnicas que eu vi na internet, nenhuma funcionou comigo. Não sei com vocês, mas comigo nenhuma funcionou. Então, hoje em dia, eu não aplico mais no top coat, tá? Eu aplico direto no esmalte ou direto no gel base. Porque aplicar direto no top coat não funciona. Mas quem é minha aluna também já sabe essas técnicas de aplicar o pó cromado, né? E super funciona, super dá certo, não descasca, tem retornos maravilhosos. Até vou deixar aqui no final do vídeo alguns retornos de esmaltação em gel com pó cromado, intactos, sem descolamento, sem descascado, sem nada, tá? Ó, tô limpando ali, já vou vir aderindo o pó cromado direto no esmalte, tá? Esse é o renda ali, tô vindo aplicando direto. Como eu falei, eu não aplico mais no top coat porque dava descascamento. Meu Deus, como descascava, a gente voltava sem nada. E agora sim, passando direto no esmalte, não descasca, tá? Fica bem certinho e não descasca. Fica maravilhoso. Olha que efeito lindo desse esmalte. Que coisa mais linda que vai ficar. Desse pó, né? Ele fica um branco com um acetinado meio dourado, sabe? Fica maravilhoso. Agora eu já vou passando no anelar, tá? Agora eu vou fazer de um em um, pra não correr o risco dela deixar a mão torta de novo e eu ter que ficar corrigindo 2 dedos, tá? Que, né, deu pra ver que ela não consegue deixar muito a mão certinha por muito tempo. Eu deixo de um jeito, dá 2 segundos, ela já mexeu a mão do lugar. Mas quando é uma cliente que deixa a mão mais paradinha,
Daí também dá pra fazer até de 4 em 4, tá? Ou de 2 em 2, mas agora eu vou fazer de 1 em 1. Olha só, virei essa mão, já vou pegar a outra também, já vou limpar, passar o pó cromado e já vou colocando o gelzinho no anelar também. Agora de 1 em 1 vai ser mais fácil, eu não vou perder tanto controle. Por mais que ela mexa a mão de lugar, ainda vai dar tempo de corrigir sem eu perder tanto tempo, tá? Ó, já virei ali pra dar uma olhada, né, pra conferir se tava tudo certo e tudo certo. Esse dedo ficou perfeito, então eu já levei na cabine 60 segundos. Enquanto isso, já vou cromando a outra mão, tá? Olha só, cromo ali os 2 dedinhos, já vou aplicar o gel no anelar também. Gente, esse efeito é maravilhoso. Esse pó é muito lindo. Quem quiser também, né, esse pozinho eu tenho ali na minha lista de materiais, tá? Se vocês não acharem aqui no final do curso a lista, eu tenho também lá no link da minha bio, tá? No linkzinho lá, produtos que eu indico, e tem esse pozinho aqui. Ele é maravilhoso. Ele é branco, mas ele tem um brilho cromado dourado perfeito, perfeito, gente. Pra noiva fica muito lindo. Na virada do ano eu fiz muito ele também. Enfim, vou passar aqui o branquinho, né, no anelar, igual eu fiz da outra mão. A gente vai virar também pra baixo, centralizar bem o produtinho e depois cromar ele também. Ó, aplico ali, dei uma encostadinha, uma limpadinha, virei a mão dela pra baixo, não apareceu muito no vídeo, mas a gente virou e deixou só centralizando, né? Vou limpar esse daqui já também e já vou passar o pozinho nele e da mesma forma eu já vou passar o branquinho no minguinho também, que a gente já seca tudo junto na cabine, tá? Vocês viram também que eu tirei a luva, né, da mão direita pra cromar, tá, gente? Porque eu não consigo cromar muito bem com a luva. Já vi pessoal cromando, né, com a luva, mas eu acho que não fica tão bonito o brilho, tá? Eu gosto de cromar direto com o dedo. Então, eu tiro ali e passo o dedinho mesmo, tá? Mas depois eu coloco a luva de volta. Virei de volta a outra mão pra eu conferir se tava bom, e tava bom, então eu já levei na cabine. Agora eu volto terminar de passar o branquinho. Vocês viram que eu vou revezando? Então, nunca uma mão tá parada esperando, tá? Ou uma mão tá na cabine e a outra tá na mesa, ou uma mão tá na cabine e outra na mesa, não tem outra opção, tá? Então, sempre vai intercalando, isso que é um intercalamento lógico, tá? Estratégico. Então, sempre que uma mão estiver aqui fazendo alguma coisa, a outra tem que estar na cabine. Se a outra mão saiu da cabine, agiliza a outra mão para depois, enquanto a outra tá na cabine, você terminar essa aqui. É isso que faz você agilizar tempo, ganhar tempo, tá, gente? Eu faço isso com unhas decoradas também. Tem cliente que cada dedo é uma decoração, não importa. Eu vou intercalando os dedos, sim. Cada dedo eu vou fazendo uma decoração e vou intercalando, tá? Não fico com nada de tempo parado, só, a não ser que as duas estejam na cabine, aí tudo bem. Mas senão eu não fico com nada parado, tá? Ó, virei aquela ali, o minguinho tá bom, vai pra cabine 60 segundinhos. Agora eu volto pra esquerda pra cromar e aplicar o gel no minguinho também, tá? Então, vocês viram, né? Vou sempre intercalando, é isso que faz com que eu reduza tempo. E olha só, por mais que eu tive aquele probleminha lá no começo, que ela não parava com a mão no lugar e o branco escorreu e eu tive que arrumar 3 vezes, né? Mesmo assim, eu ainda vou terminar essa unha com cromado menos de 45 minutos, tá? Eu acho que vai dar uns 40 minutos aqui, pelas minhas contas. Já deu 28 até agora. Então, mesmo assim, ainda vou terminar em menos de 45 minutos. Mesmo sendo branco, que mancha, mesmo sendo cromado, mesmo sendo o probleminha ali com a cliente que não parava com a mão no lugar, e mesmo fazendo cuticulagem com tesoura, ó, mesmo assim ainda vai dar menos de 45 minutos, tá? Normalmente eu faço uma esmaltação sem cromado, né? Ou sem ser branco, eu levo 30 minutos dessa esmaltação. Então, eu quero ver se eu gravo uma e trago pra vocês também. Olha só, coloquei na cabine, peguei a outra mão, vou limpar e passar o pó. E depois que eu passar o pó aqui, também eu vou dar um acabamentinho na ponta, porque, né, quem é minha aluna já sabe, eu lixo a pontinha pra ficar com aquele acabamento fino. E não, isso não dá descolamento, tá? O que dá descolamento é preparação mal feita. Se você preparar bem, igual eu faço, e depois vir lixando as pontas, eu sempre lixo as pontas nas esmaltações, que dá aquele acabamento fino maravilhoso, não vai descolar, tá? Porque eu vou trazer vídeo ali mostrando como não descola. E é isso aí, ó. Fazendo o lixamento das pontinhas, aí já vou passar o top coat nesses 4, tá? E já vou levar esses 4 a secar na cabine e depois eu faço o dedão separadinho. Olha só, limpando aqui. Vou passar o top coat da Volia, tá, gente? Peguei o da Volia dessa vez. Gosto bastante dele também, mas, né, não é meu preferido. Um que eu gosto bastante, fica muito bonito e ele é bem fininho, é o da DayZ, tá? Ou da tarjinha vermelha, é um vidrinho branco da tarjinha vermelha, ele é muito bom. Mas assim, também, né, não tenho muito apego não, eu uso o que tiver, esse aqui eu recebi da Volia pra testar e gostei, é bom. Mas é isso aí, não tenho muito apego com marca não. Ó, vou passar o top coat aqui nos 4 dedinhos juntos, tá? Não passo de 2 em 2 ou de 1 em 1, vou passar nos 4. É só trabalhar com pouco produto que ele não escorre, porque nenhum pode escorrer na cutícula. Nem o esmalte em branco, gel branco, né? E nem o top coat, tá, gente? Nem a base. Nada pode encostar. Quem é minha aluna de esmaltação já sabe. Se você encostar, vai dar descolamento. Então, tem que trabalhar com um produto na quantidade correta para não encostar na cutícula, não vazar enquanto você faz os outros dedos, né? E você não ter problema de descolamento, tá? Então, eu faço dessa forma, não escorre nenhum dedo, não tenho problema com descolamento.
e vou levar secar 60 segundinhos. É bom que assim já poupa tempo também. Ó, peguei a outra mão que tava secando lá, né? Vou limpar aqui o minguinho, já vou cromar ele e também já vou fazer o acabamento de ponta com a lixa e já vou vir aderindo o top coat nessa mão também, tá? Eu dou umas paradinhas às vezes, gente, porque a gente tava conversando muito, sabe? Como fazia uns dias ali que ela não vinha, né? E tinha uns assuntos de finais de ano pra colocar em dia. Então, às vezes eu dou uma parada, mas é porque eu tô olhando pra ela, porque ela tava me contando ali os babados, né? De nail designer e cliente. Então, por isso que às vezes eu dou uma paradinha, tá? Não é nada demais, é só por isso mesmo. Ó, dei o acabamentinho aqui de ponta dos 4, né? Que eu gosto de lixar bem pra dar aquele aspecto de esmaltação fina, né? Pra não parecer que é esmaltação em gel, com aquele aspecto fininho, bonitinho. E agora eu já posso vir passando o top coat nesses 4, tá? Vou passar nos 4 junto e já vou levar os 4 também secar na cabine 60 segundinhos. Gente, vocês viram que até então não tem segredo, né? É um intercalamento de mãos ali, quando precisa só. Se não, você faz uma mão até terminar o processo, né? A etapa naquela mão e é isso aí, tá? Redução de tempo em mesa é mais agilidade mesmo. Só que para isso você precisa dominar uma esmaltação. Também não adianta você querer reduzir o tempo em mesa, né? Avançar para redução de tempo, sendo que você ainda não domina uma esmaltação, tá? Precisa dominar sim a técnica. Depois disso, você adquire redução de tempo através de estratégia, tá? Ó, passei aqui, vou levar a secar os 60 segundinhos na cabine, depois eu já volto a fazer o dedão da outra mão. E eu não sei como é que tá pra vocês aí, mas aqui pra mim o efeito cat eye, né, que é aquele magnético e esses pó cromado, meu Deus do céu, só deu isso nesse ano. Só deu, quer dizer, o ano passado, né, em 2025. Só deu isso, gente. Só pó cromado e cat eye. Meu Deus do céu, só fiz isso. Enfim, né, acho que 2026 não vai ser diferente. Então, olha só, tô passando o branquinho nesse dedo, né? Primeiro eu vou espalhar uma camadinha bem uniforme, depois eu vou colocar um pouco mais concentrado e virar para baixo para uniformizar, tá? Que é o jeito que eu sempre faço o branquinho, para não perder tempo ali tendo que pincelar ele. Ó, ele ficou um pouquinho manchado, mas eu vou virar e ele vai... Ó, ensinei para ela como é que vira. Eu vou virar ali, vou uniformizar ele e é isso aí, ele já vai pra cabine secar. Que senão a gente perde tempo pincelando, né? E o branco é chato para fazer, gente. Não tem esmalte pior do que o branco renda. Olha, pra pintar é o mais sarninha, porque realmente ele fica muito manchado. Ó, uniformizou, ficou lisinho, reflexo perfeito, principalmente pra cromar, né? Porque se não tiver liso e uniforme, o pó cromado vai evidenciar, tá? Os defeitos, então precisa estar liso, perfeito esse esmalte, porque se você passar o pó cromado onde não tá liso, vai evidenciar os defeitos, tá? Mas quando a gente vira assim, ele fica bem lisinho, né? A ação da gravidade age, fica bem lisinho, perfeito. Quem é minha aluna de esmaltação deve saber todos esses macetes e mais um monte, né? Que aquele curso tá ouro, cheio de macetes pra vocês. Tô esperando aqui catalisar, então. Daí já vou aplicar o pozinho cromado nesse dedinho, tá bom? A primeira mão que fica pronta eu pego agora, então a primeira que ficou pronta foi essa. Então eu passo o pozinho nesse dedinho aqui e já passo o top coat e daí já vou pra outra também fazer o branquinho do dedão da outra, tá? Lembrando que o dedão eu sempre faço separado, porque o esmalte em gel é líquido, eu passo em quantidade. Se eu levar a mão na cabine junto com os outros dedos, o dedão fica virado. Ó, aí a gente teve que parar de dar uma fofocada também. Babado tava forte. Então, como eu falei, se você levar o dedão com o gel na cabine virado, e não assim como ele tá agora, né, retinho, se você leva virado junto com os outros dedos, dá dois problemas. Descolamento na lateral, porque ele não seca direito, porque não pega luz, porque só vem luz de cima da cabine e não da lateral. Então, se você levar ele virado, ele não vai secar direito na lateral e vai dar descolamento. Às vezes tem descolamento na lateral e você nem sabe que é por causa disso. E o outro fator é porque como o dedo vai virado, ele escorre na lateral e fica barrigudo num lado, fica torto, a unha não fica uniforme, ela fica torta, tá? Isso também é por levar o dedo virado. Então, o dedão vai sempre nessa forma que ela tá segurando minha mão, é assim que vai na cabine, tá? E sempre sozinho e sempre retinho, tá? Sempre. Por mais que isso te tome um tempo a mais, mas é acabamento, é durabilidade. Também não adianta fazer com pressa para entregar má qualidade, né? Tudo bem que a gente quer reduzir o tempo, mas o que é necessário fazer, tem que fazer. Vou passar aqui o branquinho, então, na outra mão, né? No outro dedão. Da mesma forma, espalho bem ele, coloco uma quantidade mais concentrada, daí viro o dedão dela para baixo, para centralizar, para a gravidade agir, deixar ele bem lisinho, bem uniforme. E já posso levar nesse ângulo 60 segundinhos na cabine, tá? Gente, sempre cuidem se a cliente tá colocando o dedo certo na cabine, tá? Eu sempre mando colocar o dedão daquele jeito, mas às vezes
eu dou uma conferida e vou olhar, elas viraram e deixaram torto, sabe? Porque parece que entra pelo ouvido e sai pelo outro. É normal, o cliente é assim mesmo. Então, a gente manda, corrige, né? Diz, ó, coloca o dedão assim. Mas quando ela colocar, você dá uma espiada, ver se ela realmente colocou. Porque tem gente que diz, ah, não, Grazi, beleza, eu vou colocar assim. Mas daí dá um tilt na cabeça delas, quando elas vão colocar e você vai ver, não tá assim. Sendo que elas falaram que iam colocar assim, mas não colocam. Sei lá, dá um tilt na cabeça. Então, sempre confiram, tá? Porque é melhor corrigir enquanto o gel tá molhado do que depois elas te trouxerem o dedo e tá tudo torto, tá? Olha só, como já tava catalisado com o top coat esse aqui, né, que é o da mão direita, eu tô limpando o pozinho da cutícula, porque o pó mancha tudo na cutícula, né? Então, a outra mão terminou. Então, lembra no agilizamento? Parei daquela mão lá, do que eu tava fazendo, e voltei para essa. Porque essa aqui ainda vai para a cabine. Então, é estratégia. Se eu terminasse de limpar a outra e depois fosse fazer essa daqui, essa aqui ainda vai para a cabine. Então, eu ia ter que ficar esperando ali 60 segundos essa aqui ficar pronta. Então, o que que eu fiz? Eu parei o que eu tava fazendo na outra que não vai mais para a cabine. Peguei essa de volta que já tava pronta, já tinha secado. Vou aderir o pó, passar o top coat. E enquanto essa aqui seca, daí eu volto a terminar a outra. Vocês entendem? Isso é pura administração de tempo, gente. É pura administração de tempo, tá? Então, eu fiz isso, eu parei o que eu tava fazendo na outra, porque a outra não vai mais na cabine. E peguei essa de volta, porque essa ainda vai. Então, se eu sei que ela ainda vai na cabine, eu deixo pra terminar a outra, enquanto essa aí estiver indo na cabine, tá? Ó, vou aplicar o top coat dessa mão. Quando essa estiver secando, eu volto a terminar a limpar a outra que eu tava limpando, tá? Só aí também você já ganhou uns 120 segundos, né? 60 da aplicação e 60 de esperar secar. Dei uma leve encostadinha ali no dedo dela, então vou vir com um palitinho limpando antes de secar, mas foi mínima coisa, foi mais na pele mesmo. Levei secar o dedão, agora eu volto terminar de limpar essa daqui, tá? Pra limpar, eu tô usando um algodãozinho mesmo, tá? Tô esfregando ali na cutícula dela com um pouquinho de álcool, só pra tirar o pozinho que grudou, tá? Pra gente entregar isso aqui bem impecável. Mas, gente, essa esmaltação ficou maravilhosa, meu Deus. Pessoalmente ficou linda, mas olhando aqui pelo vídeo também ficou. Mas claro, pessoalmente é muito mais bonito, né? Pelo vídeo não pega tanto cromado. Talvez na foto que eu deixar no final, eu acho que a foto vai pegar mais que o vídeo, tá? Porque eu fiz foto e vídeo, mas eu acho que eu vou deixar a foto. Porque o vídeo não pegou tanto o brilho. A câmera não foca tanto no brilho cromado. Já na foto dá pra ver melhor. Mas ficou muito bonito. Pessoalmente isso aqui tá deslumbrante, magnífico. Muito lindo mesmo. Ó, vou dar um último acabamentinho ali no cantinho só, e daí já vou ir pra outra mão, tá? Que a outra mão tá terminando de secar já também. Por enquanto, temos aqui 37 minutinhos. Vou tirar esse pó cromado, porque a gente não vai usar mais, já vou aproveitar e fechar ele aqui pra não ter perigo de bater e derrubar, né? Deus me livre, esse pozinho é a coisa mais linda da minha vida, meu xodó. Agora a outra mão já terminou também, já vou limpar o pozinho cromado dessa mão, tá? Deixar bem limpinho, ó, os dedinhos dela. Aí, depois eu só vou passar um hidratante pra tirar foto mesmo, tá? Mas aqui nem hidratante eu não vou passar. Limpa bem ali pra ela não sujar a roupa dela, né? Não manchar e pra ficar bonitinho na foto também. Lá no dedão, onde eu tinha encostado um pouquinho na pele, foi mais na pele do que na unha, sabe? Não foi um escorrido, foi o pincel mesmo que eu levei muito a fundo e bati na pele dela. Por isso, por mais que eu limpei com o palito, grudou um pouquinho de pó lá. Dá pra ver na cutícula dela que ficou um pouquinho de pó grudadinho onde tinha grudado o gel. Mas tudo bem, não quer dizer. Vida real, né, gente? Isso aí acontece mesmo. O que vocês acharam? Ficou lindo, né? Vou deixar umas fotinhos aqui pra vocês verem, tá? Como ficou o resultado final. Na foto dá pra ver bem mais. E vou trazer também uns retornos de esmaltação em gel cromada pra vocês verem como dura essa técnica, tá? Ó, tem algumas esmaltações que são mais antigas, outras mais recentes, mas todas com pó cromado e todas intactas. Era isso então, pessoal.